Olá, boa noite, tudo bem com você? Dê um abraço gostoso em quem está do seu lado aí agora. Nós estamos longe, mas o Espírito Santo nos aproxima, não é verdade? Vamos fazer uma breve oração para começarmos a louvar o nosso Deus? Assim como você está, feche os seus olhos, amém? Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, estamos longe como igreja, não estamos como estamos acostumados em nossa igreja, mas estamos juntos, pois sabemos que o Seu Espírito nos une, pois sabemos que o Senhor nos liga com seus braços de amor. Que o Senhor venha estar com cada um de nós, com cada lar aqui, nos preparando para estarmos contigo um dia e temos a certeza da vitória em Cristo Jesus, pois nós seremos vitoriosos pelo seu amor. Amém? Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Nós iremos cantar algumas canções. Cante, faça barulho para o seu vizinho. Permita que ele veja que você está cantando e louvando ao Deus, porque enquanto nós vivemos, iremos louvar o nome do nosso Deus. Amém? Amém. A próxima canção que queremos cantar diz: fortes, corajosos, nós seremos enquanto estivermos ao lado do nosso Deus. Vamos cantar com força. Amém?
Quando andamos pela vida sem destino ou direção, quando faltam os amigos, autoestima e emoção, Deus nos chama pelo nome, Ele vê nosso cansaço, quer nos devolver a paz, quer de volta nosso abraço. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus comprou-nos com seu sangue, Deus conhece nossa dor. Se este mundo nos maltrata, em seus braços há amor. Sua graça é infinita, nele está a salvação. Se são grandes nossas quedas, bem maior o seu perdão. Nossa esperança numa cruz por nós, Deus, pra ter sempre ao seu lado quem um dia se perdeu. Ama pessoalmente, é o Cordeiro de Deus. Se ele tira os pecados do mundo, Ele vai tirar os seus. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus ampara seus filhos, faz a alma quer dar pra curar as feridas que ainda estão por fechar. e se estamos cansados de cair e Falhar, Deus nos toma em seus braços, não se cansa de amar. Deus 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 não se cansa de Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Que maravilha nós sabermos que existe um Deus tão especial, tão espetacular e nunca cansa de nos amar. Seja bem-vindo, querido amigo, seja bem-vinda, minha querida amiga, para o nosso culto, onde nós iremos continuar estudando o livro de Apocalipse, em especial o nosso curso bíblico, Apocalipse, Revelações de Esperança. Aqui embaixo, na descrição do nosso vídeo, você tem o link onde você pode estar fazendo o download da lição de hoje, também da lição
da semana passada. E você tem um e-mail. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode estar enviando uma mensagem para esse e-mail e eu estarei com todo o prazer respondendo a sua pergunta. Feche os teus olhos e vamos orar a Deus. Senhor querido, nosso Pai de amor, obrigado pelas bênçãos, obrigado por teu cuidado e obrigado por tua proteção. Nos auxilia nesse instante, através do Espírito Santo, nós iremos estudar a tua palavra, Senhor. Nos guia e nos protege, suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O tema da mensagem de hoje, que nós vamos estar estudando em nossa lição, é o verdadeiro herói. Como é importante nós sabermos que existe um Deus maravilhoso, um Deus espetacular, um Deus que se preocupa com a gente, um Deus que nos ama e que Ele está sempre disposto a cuidar da gente. Como o verdadeiro herói, aquele que luta, aquele que vai à batalha, aquele que está à nossa frente, abrindo o caminho, abrindo as portas, para onde quer que nós estivermos, Ele vai estar do nosso lado, segurando a nossa mão e lutando em nosso favor. Quando nós éramos mais novos, quando a gente era criança, ou mesmo hoje em dia, a gente liga a televisão e tem muitos programas, tem muitos vídeos, tem muitos filmes falando de super-heróis. E aí nós temos aqui na tela de vocês alguns dos super-heróis que nós conhecemos na nossa infância e que hoje eles estão retornando com uma força muito grande, né? Na mídia, através dos novos filmes que estão sendo lançados. E a gente, além de assistir os desenhos, assistir os filmes, nós tínhamos o costume de ler as revistas em quadrinhos, né? Eu tenho aqui algumas que eu tinha que eu lia quando era criança, e essa aqui é bem antiguinha, não? É de 94, ele foi lançada essa revista, O Retorno do Super-Homem. Nós temos aqui também Superboy, edição número 1 do Superboy. E essa revista aqui eu lia quando era criança, e eu tinha várias, e algumas já joguei fora, guardei umas 3 para eu estar utilizando em algumas palestras que eu dou. Mas o fato é que existia ali um personagem principal, o super-herói, e a função dele era lutar em favor dos seres humanos. Ele se tornava o herói, o guardião, aquele que cuidava da humanidade. Mas, amigos, tudo isso, todos esses heróis, todos esses personagens que você está vendo, todos eles são apenas mera ficção. Eles não existem de verdade. E eles tentam ocupar um lugar que deve ser do único e verdadeiro herói de nossa vida, o nosso Senhor Jesus. E hoje, através dos olhos da Bíblia, nós iremos conhecer o verdadeiro herói. Aquele que se sacrificou em nosso favor, aquele que luta em nosso favor e aquele que intercede no santuário celestial em nosso favor. A pergunta de número 1 da lição de hoje o texto bíblico encontra-se em Apocalipse capítulo 1, o versículo 1. E a pergunta é a seguinte: quem é o centro da revelação no Apocalipse? O Apocalipse nos mostra um ser que é o centro não apenas do Apocalipse, mas de toda a Bíblia. E esse ser celestial, esse Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso verdadeiro herói. Vamos ler? O texto bíblico está em Apocalipse, o capítulo 1 e o versículo 1. Diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então percebe, o texto bíblico vem falando o seguinte: é uma revelação de Jesus Cristo. Então, o personagem central do texto, o personagem central de Apocalipse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a pergunta é a seguinte: quem é o centro da revelação? E a resposta: Jesus. Jesus é o centro de toda a revelação. Jesus é o centro de toda a Bíblia. Jesus é o centro não apenas da Bíblia, não apenas da revelação, não apenas do Apocalipse, mas Ele é o centro de toda a nossa vida. Pergunta de número
2. Quais são as características de Jesus descritas no Apocalipse? Nós vamos ver, a Bíblia, ela descreve Jesus de várias formas. Quando você vai para Daniel, Daniel descreve Jesus de uma forma. Quando você vai para os evangelhos, os evangelhos descrevem Jesus de alguma forma. As cartas de Paulo, alguns textos do Antigo Testamento. E Apocalipse, ele traz uma linguagem muito parecida com Daniel. A forma como Apocalipse descreve Jesus é bem parecido com a forma que Daniel também descreve o nosso Senhor Jesus. Vamos lá para Apocalipse, continuando no capítulo 1, agora o verso 13 ao verso 18. Diz assim: E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhes uma espada, uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí os pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Olha só, amigo, esse texto aqui, ele descreve Jesus de uma forma imponente, de uma forma poderosa, um homem com uma voz como de muitas águas, o rosto brilhava como o sol do meio-dia, os cabelos brancos simbolizando um homem de muita experiência, de muita sabedoria. Então é assim que o livro de Apocalipse vem demonstrando, vem caracterizando o nosso Senhor Jesus. É dessa forma que ele descreve a forma como Jesus é. A pergunta é: quais são as características de Jesus descritas no Apocalipse? E são as seguintes: a roupa comprida, ele também tem os cabelos brancos como a lã, isso demonstra a experiência que ele tem, o conhecimento que ele tem, a sabedoria de Jesus, a voz como de muitas águas, ou seja, aquela voz poderosa, aquela voz imponente, e o rosto brilhante como o sol. É a glória do nosso Senhor Jesus. E não apenas o sol, mas o sol no meio-dia. Já tentou olhar para o sol ao meio-dia? A gente não consegue. Dói o nosso olho, tamanho brilho. Da mesma forma, a Bíblia descreve a glória do nosso Senhor Jesus. É algo poderoso, que se nós tentarmos olhar, se o ser humano tentar olhar para a glória de Deus, vai ficar com os olhos meio cegos por causa da glória, do poder. Então é assim que a Bíblia descreve o nosso Senhor Jesus. Mas vamos para a próxima pergunta. O que deixou o escritor do Apocalipse angustiado? Ele olha para Jesus, ele contempla o nosso Senhor Jesus, ele contempla toda aquela maravilha no céu, através das visões que Jesus estava demonstrando para ele, mas em algum momento, ele fica com medo. Ele observa as coisas que estão acontecendo, ele observa todo o cenário que está ali no céu, e em um momento ele fica com medo ao ponto de chorar, de tanto medo, de tanto pavor que ele estava naquele instante. Vamos ler o texto bíblico? Apocalipse, o capítulo 5, versículo 1 ao versículo 4. Procura em tua Bíblia, nós vamos projetar, mas é importante que você acompanhe a leitura também, para você saber direitinho como está escrito na sua Bíblia. Apocalipse, o capítulo 5, versículo 1 ao versículo 4, diz o seguinte: Vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos?
Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. João, quando ele descreve esse momento, quando ele contempla o livro, o texto fala que ele ficou com medo, ele ficou espantado, ele ficou amedrontado, a ponto de começar a chorar. Por uma razão, aquele livro que estava selado com 7 selos, e ele continha uma informação tremendamente importante para a humanidade. Ele contava exatamente a história da humanidade, a história do fim do pecado, mas ele estava selado, ninguém poderia ler o que estava escrito naquele livro, nem mesmo olhar para ele. E agora João estava angustiado, porque ele sabia que o conteúdo do livro era importante. Ele deveria ser quebrado o selo, deslacrado, para que o ser humano pudesse ter acesso ao conteúdo daquele livro. E ele ficou com medo, preocupado, porque ninguém se achava digno de abrir o que estava contido naquele livro. Vamos mostrar a resposta? A resposta é porque João, o escritor, ficou angustiado. Porque viu que ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Quando nós vamos para a história do povo judeu, quando nós olhamos para a história do povo judaico, e quando nós lemos esse texto bíblico comparando com a história do povo judaico, fica mais claro a gente entender, a gente extrair o conteúdo para a nossa vida. Dentro do povo judeu, quando o rei ele era entronizado, ele recebia uma cópia da lei. E essa cópia estava selada. Ele tirava o selo e agora ele começava a ler o conteúdo daquele livro, que era a lei, para o povo. E a regra de viver do povo seria o livro da lei, que o próprio Deus deu aquele livro da lei. O próprio Deus inspirou as pessoas, os profetas, a escreverem aquele livro da lei. No entanto, amigo, quando o rei ele se afastava dos caminhos de Deus, quando o rei abandonava os caminhos de Deus, o povo também ele se corrompia. E pela tradição e pela história do povo judeu, se o povo chegasse a se afastar de uma forma tremenda dos caminhos de Deus, o livro seria selado e seria perdido, e ninguém mais teria acesso ao livro da lei, a não ser que viesse o Redentor, o Messias, e aí novamente o livro poderia ser aberto por conta do Messias, porque ele seria digno de abrir novamente o livro que foi fechado. E aí quando nós vamos para a história do povo judeu, quando a nação, o povo judeu, ele deixa de existir, especialmente a tribo de Judá, que tem a raiz de Davi, ela deixa de existir, e aí deixa de ter o rei, porque as pessoas se afastaram dos caminhos de Deus, o povo se afastou de Deus, então a nação foi penalizada por isso, se afasta dos caminhos de Deus, e com isso, o livro ele foi selado. Desde o último rei da nação israelita, até o Messias, até Jesus, se passaram 600 anos. E foram 600 anos em que o povo de Israel esteve longe de Deus, esteve afastado de Deus, e teve que vir o Messias, e aí sim o Messias, ele se tornou digno de abrir o livro que estava selado. Segura um pouquinho, aguarda aí, que daqui a pouco nós vamos ler o texto em que João ele vê o Messias abrindo o livro. O Messias, o nosso Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele é o único que foi digno de abrir o livro que estava selado. Mas, continuando com as perguntas, agora a pergunta de número 4, que diz o seguinte: quem na Bíblia é chamado de o Cordeiro? Vamos para João
O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, né? Mencionei esse texto na semana passada, e agora nós iremos ler mais uma vez. João, capítulo 1, verso 29, diz o seguinte: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, o nosso Senhor Jesus, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é conhecido na Bíblia como o Cordeiro. Agora, por que Ele é conhecido como o Cordeiro? Por que Ele é chamado de o Cordeiro? Porque, amigos, quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, e nós percebemos a religiosidade do povo de Israel, e dentre ali as cerimônias que aconteciam, existia o sacrifício do cordeiro. E aquele cordeiro que era sacrificado, ele simbolizava Jesus. Jesus morrendo na cruz do Calvário para garantir o perdão dos pecados de todos aqueles que se arrependem. E Jesus, Ele é esse cordeiro. Ele é conhecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma vez que Jesus morreu na cruz, Ele assume o nosso lugar, Ele assume a culpa que seria nossa. Ele não pecou, mas assume a consequência da nossa culpa. Ele assume o nosso lugar, e Ele morre na cruz, e quando Ele morre na cruz, Ele cumpre todo aquele ritual que estava acontecendo no Antigo Testamento, de pegar o cordeiro, sacrificar o cordeiro, colocava-se ali a mão na cabeça do cordeiro, confessava-se os pecados de toda a nação do povo de Israel. Isso acontecia todos os dias, 2 vezes por dia, 9 da manhã e às 3 da tarde, o sacerdote pegava o cordeirinho, colocava a mão na cabeça do cordeiro, confessava o pecado de toda a nação, e no momento do sacrifício, todo o povo de Israel se virava para o santuário, e aí eles confessavam os pecados, e naquele instante, os pecados eram lançados para o santuário. Tudo isso eram símbolos. E o cordeiro que era morto, o sangue dele, parte do sangue, era lançado no véu do santuário, simbolizando o sangue de Jesus derramado por nós na cruz do Calvário. E aí, o pecado era perdoado. Uma vez que Jesus morreu na cruz, uma vez que Ele morreu na cruz para nos dar o perdão, para assumir o nosso lugar, nós não precisamos mais fazer estes sacrifícios, porque os sacrifícios foram cumpridos através do nosso Senhor Jesus. É por isso que Ele é conhecido como o Cordeiro. É por isso que nós, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, simplesmente nós elevamos o nosso pensamento em oração, confessamos o nosso pecado a Deus, e Jesus, o nosso intercessor, Ele dá o perdão dos nossos pecados, através daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Ok, então, vamos seguir? Vamos seguir para a pergunta de número 5. Quem foi o único ser do universo considerado digno de abrir o misterioso livro selado? Lembra que João chorou porque ninguém era digno de abrir o livro? E agora ele continua contemplando aquela visão. E nesse instante, na leitura bíblica, foi mostrado para João quem era o único digno de abrir, de quebrar, de tirar os selos daquele livro misterioso. Apocalipse capítulo 5, o verso 7 ao verso 10. Diz assim: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Vai chegar um dia que a gente vai estudar mais a fundo quem são esses 4 seres viventes e quem são os 24 anciãos. Eles se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo:
digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Percebe? Agora João fica aliviado. Chegam para ele e dizem: olha, João, não fica assim não, porque existe um que é digno, o Cordeiro, aquele que foi morto, ele é digno de tirar os selos. E agora ele abre os selos, ele quebra aqueles selos e novamente, e agora o livro, ele é aberto e nós podemos ter acesso ao conteúdo dele. O livro que conta a história da humanidade, a redenção, as profecias, dizendo como Deus ele guia o seu povo para a salvação. Próxima pergunta, a pergunta de número 5. Respondendo, quem foi o único digno de abrir o livro? Segundo Apocalipse 5, somente Jesus é apto para julgar quem será salvo e quem vai se perder. Então, ele abre o livro e ele vê a história da humanidade e ele luta em favor da humanidade e mostra para nós a história final de toda a humanidade e o fim do pecado. Pergunta de número 6. Por que Jesus teve que encarnar como ser humano? Vamos agora voltar um pouquinho no livro de Romanos, o capítulo 6, o versículo 23. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Foi por isso que foi necessário Jesus, ele se tornar um ser humano. Porque, por causa do pecado, o homem estava longe de Deus. E por causa do pecado, ele necessitava ser resgatado. E o único que pôde fazer esse resgate foi o nosso Senhor Jesus. E é por essa razão que ele teve que se tornar um ser humano, viver aqui nesse mundo, em meio ao pecado, mas sem pecar, vencer o pecado e assim pagar o preço do resgate. A sua morte, a sua vida é entregue na cruz do Calvário. Respondendo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É gratuito para nós, porque nós não precisamos pagar nada, porque o preço, ele foi pago antes, através do nosso Senhor Jesus. Qual foi a grande diferença entre a vida de Jesus e as dos demais seres humanos? Hebreus capítulo 4, versículo 15. O livro de Hebreus, o capítulo 4, o versículo 15, nós lemos o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Amigo, quando nós vamos lá para os evangelhos, e quando já lá em Mateus capítulo 4, nós estudamos, nós lemos a história ali da tentação do nosso Senhor Jesus, e o texto de Hebreus fala que ele foi tentado em todas as coisas, mas a nossa semelhança, mas sem pecado. Nós percebemos que Deus, o nosso Senhor Jesus, ele resistiu tudo por amor de nós. Se nós fizermos uma escala de nível de tentação e fizermos ali de 1 a 10, Jesus, ele foi tentado no nível 10. Nós, quando somos tentados pelo inimigo, nós chegamos ali no máximo no nível 3. Jesus ele foi tentado em tudo, a nossa semelhança, mas
com uma intensidade e com uma força bem maior. Porque a força com que Satanás ele foi sobre Jesus foi muito maior do que a força que ele vem sobre nós. Porque ele sabia, se ele vencesse Jesus, a raça humana estava perdida e nós estávamos para sempre prisioneiros nas mãos de Satanás. E sabendo disso, ele tenta Jesus com todas as forças que ele tem. Mas, louvado seja Deus, porque o nosso Senhor Jesus, ele se tornou vitorioso. Resistiu a cada tentação, pensando em nós. E aí ele garante a nossa vitória. Qual foi a grande diferença entre Jesus e nós? Ele foi tentado em todas as coisas. E a diferença? Ele não pecou. E é por isso que ele é o vencedor. É por isso que ele é o verdadeiro herói. Aquele que vem, aquele que se sacrifica, aquele que luta e aquele que vence em nosso favor e luta por nós. Pergunta de número 8. O que Jesus fez pelos seres humanos? Livro de 1 Coríntios, agora o capítulo 15 e o versículo 3. E diz o texto: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Já havia a profecia que Jesus ele viria e morreria em nosso lugar. Lá em Gênesis, o capítulo 3, o verso 15, lá diz claramente que da mulher viria o descendente e ele iria esmagar a cabeça da serpente. Ele lutaria com a serpente, e essa serpente é Satanás. Ele lutaria, venceria a serpente e assim garantiria a nossa vitória. Então, segundo o texto que ele fez, segundo a Escritura, Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, conforme os profetas já haviam falado. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Número 9. O que nós devemos fazer em resposta ao sacrifício de Cristo? Primeira Epístola de João, o capítulo 1 e o versículo 9. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9, podemos ler então? O texto diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele aqui é Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja só, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, não só para nos perdoar, mas nos purificar de toda a injustiça. O que nós devemos fazer em resposta ao sacrifício? Entregar a nossa vida completamente a Deus. Ir a Jesus, orar, confessar os pecados, pedir perdão, e aí nós teremos o perdão dos nossos pecados. É isso que nós devemos fazer. Olhar para o sacrifício de Cristo, ver tudo o que Ele fez por nós e aceitar Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. Vamos responder a pergunta então? Está aí a resposta na tela de vocês. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confia em Deus, confia no Senhor Jesus, acredita nele, amigo, e Ele vai estar não apenas perdoando o teu pecado, mas te ajudando a vencer todas as tentações. Pergunta de número 10. No Apocalipse, qual é um dos títulos de Jesus? Vamos lá? Apocalipse 19, o verso 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos vários títulos do Senhor Jesus. Ele é conhecido como a raiz de Davi, ele é conhecido como Filho do Homem, conhecido também como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Lá em Isaías, o capítulo 9,
o verso 6, é um texto que não tem no nosso guia de estudos, mas que me veio aqui à mente, é um texto que eu gosto muito dele. Diz o seguinte, Isaías capítulo 9, o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre ele e seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Eu gosto muito desse texto, eu gosto principalmente quando ele chama Jesus de maravilhoso, um Deus espetacular, o verdadeiro herói, um maravilhoso Deus, um maravilhoso herói, um maravilhoso amigo, um maravilhoso conselheiro, um maravilhoso príncipe da paz, um maravilhoso Deus. É isso que Jesus é para nós. Apocalipse vem dizendo que Jesus, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O maravilhoso Rei e o maravilhoso Senhor, que nos ama, que é misericordioso, que está atento às nossas necessidades e que está sempre ao nosso lado. Uma das últimas perguntas de hoje, Apocalipse, aliás, pergunta de número 11. Desde sua ressurreição, o que Jesus faz no céu? Hebreus, o capítulo 7, o versículo 25. O livro de Hebreus, o capítulo 7, o versículo 25, diz o seguinte: por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amigos, é isso que Jesus está fazendo por nós hoje, no santuário celestial. Ele está intercedendo ao nosso favor. Ele está ali no santuário cuidando da gente, desde quando ele ressuscitou. Lógico que ele já fazia isso muito antes, mas quando ele ressuscita, vai ao céu, esse trabalho ele é intensificado, e agora ele é o nosso intercessor. Ele cuida, ele está ao nosso favor, ele luta ao nosso favor, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o conselheiro, ele é o maravilhoso Deus, e é o nosso intercessor. É isso que ele faz. Ele intercede todos aqueles que se aproximam até ele, vão até Jesus. Ele está intercedendo em nosso favor. Sabe, querido amigo, o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Quando nós olhamos através dos olhos da Bíblia, quando nós enxergamos através dos olhos da Bíblia a figura desse grande herói, e quando nós olhamos lá para o passado e vemos tudo o que ele fez, tudo o que ele faz, e quando nós olhamos para o futuro e enxergamos tudo o que ele ainda vai fazer em nosso favor, não tem como não amar o nosso Senhor Jesus. Ele fez tudo por ti, ele fez tudo por mim, ele fez tudo por nós. E a única coisa que ele pede para nós hoje é: me ama da forma como eu te amo. Se entregue a mim, porque lá no passado eu me entreguei por você. Entrega a vida completamente ao Senhor Jesus. Confia nele, amigo. Ele te ama demais. Lê na Bíblia o sacrifício que ele fez. Olha para a tua vida hoje e veja o cuidado que ele está fazendo na tua vida. Mas você fala: mas pastor Carlos, mas a minha vida está tão errada, está acontecendo tanto problema, tanta dificuldade na minha vida. Mas saiba de uma coisa: mesmo em meio a essas dificuldades, você pode sentir a presença de Deus. Se está difícil hoje, olha para frente, confia nele e tenha certeza que se o inimigo fechar uma porta, Deus, ele abre 10. Se o inimigo tenta atrapalhar, Deus envia um exército de anjos, e se preciso for, o nosso próprio Senhor Jesus, ele vem para lutar em nosso favor. E sabe por que ele faz isso? Porque ele é o nosso herói.
Ele é o verdadeiro herói. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja e que você venha dia após dia estar entregando a tua vida completamente nas mãos deste verdadeiro herói. Vamos orar a Deus? Feche teus olhos e vamos falar com o nosso Senhor. Pai amado, Deus querido, muito obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem dispensado a cada um de nós. Muito obrigado a Deus, porque nós temos a certeza de que o Teu Filho Jesus é o nosso verdadeiro herói. Nós temos a certeza que mesmo em meio às dificuldades desse mundo, mesmo em meio às tribulações que vêm sobre a nossa vida, nós podemos encostar a cabeça no travesseiro e dormir sossegado, porque nós sabemos que Deus está cuidando da nossa vida. O nosso Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. O nosso Senhor Jesus, Ele é o nosso companheiro. O nosso Senhor Jesus é o nosso maravilhoso Deus, é o príncipe da paz, é o nosso conselheiro, e é nele onde nós encontramos o refúgio. Obrigado a Deus, porque nós não estamos desamparados. Obrigado, porque o Senhor não nos deixa sozinhos. Obrigado, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão cuidando de nossa vida. Nos dá a tua bênção e a tua paz. Suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, desde agora e para sempre. Amém.